Amém. Aleluia. Que bom, né, irmãos? O desfrute dos hinos. Nós somos poucos, mas aprove a Deus dar-nos o reino. A palavra que tem em Lucas, né? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai, aleluia, agradou em conceder para vocês um reino. Ó Senhor Jesus, muitos irmãos, alguns já viajando, outros com compromisso de formatura, outros a trabalho, mas Deus quis que você estivesse aqui essa noite. Aleluia. Que o Senhor possa realmente fazer o que apraz com a palavra e com a comunhão. Quando o Niltinho falou que eu gostaria aqui de desfrutar mais alguns hinos, e realmente na minha lista cabia mais uns 2. Que é uma das maneiras de nós nos enchermos do Espírito, né? Falando entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Não é a única maneira, mas é uma das maneiras. E o Senhor também prepara o ambiente para a reunião. Não sei se os irmãos perceberam. Quem teve a oportunidade de ler o Alimento Diário, viu que o louvor, ele é uma síntese do que o Senhor quer falar para nós essa noite. Ela é como se fosse um resumo, colocando bem alguns aspectos, né? O louvor, nós desfrutamos o Senhor como luz, nós desfrutamos o Senhor como vida, né? E o título da mensagem essa noite é: A vida é a luz dos homens. Ó Senhor Jesus. Então, é importante nós desfrutarmos do Senhor, né? E aí tinha mais alguns hinos, mas só que os irmãos ficaram com medo, né, de eu me alongar com a palavra. Eu acho que a gente pode ficar até 9h40. O que vocês acham? 21h30, 21h40. Quem acha essa ideia boa, levanta a mão. Quem não levantou, eu percebi que chegou 19h30, 19h40. Então deveria levantar a mão, né? Então, irmão, nós devemos chegar mais cedo, se a gente quer que a palavra termine mais cedo. Oi? Claro? Ó Senhor Jesus. Carona que não falta, né? Aleluia, Jesus é o Senhor. Brincadeiras à parte, mas nós estamos sendo aperfeiçoados, né, irmãos? Para passar o encargo para os irmãos. Então, é um privilégio para nós ruminarmos a palavra do Senhor. Então, nós estamos nesse semestre estudando o Evangelho de João. O tema central é palavra, vida e edificação. Ó Senhor Jesus, palavra, vida e edificação. Nós vamos ainda ficar mais alguns meses desfrutando do Evangelho de João, como todas as igrejas do Brasil e na terra. E o título da mensagem de hoje é: A vida é a luz dos homens. O tema central, eu já disse para os irmãos, é palavra, vida e edificação. Evangelho de João. Então nós estamos nessa série do Alimento Diário. A série do Alimento Diário é Mensageiros de Cristo. É aquele título que tem na capa do Alimento Diário. Então, para cada mês, nós temos uma série ali. Então, nós teremos aí 6 livros daquele, né, Tiana? Para cada mês é um livro. Então, nós estamos no segundo. E o segundo é Mensageiros de Cristo. Que o Senhor possa fazer de nós essa noite um mensageiro de Cristo. Um dispenseiro fiel. Daquilo que nós temos recebido do Senhor, né? Que o Senhor possa nos usar no nosso viver para ser esse canal que dispensa essa luz, que dispensa essa vida. Então, irmãos, como o título dessa semana, né? A vida é a luz dos homens. Não sei se os irmãos perceberam, já na segunda-feira nós temos uma revisão da mensagem passada, falando da importância da palavra no nosso meio. E a palavra, ela é viva e eficaz. E o irmão faz uma comparação da palavra profética como o sangue que circula no corpo humano. O sangue, ele circula no corpo humano com o objetivo de levar vida a todos os membros. E ele leva oxigênio, ele leva nutrientes e ele também elimina toxinas. E o sangue é vida para o corpo, né?
O sangue representa vida para o corpo e circula. E a palavra de Cristo, a palavra profética, também representa esse sangue que circula, levando vida entre nós, né? O próprio Jesus é quem disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Humanamente falando, para o corpo humano, o sangue é vida. Jesus falou que as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então a palavra é vida. Então essa palavra, quando nós acolhemos com mansidão, quando nós oramos, quando nós, com sinceridade, procuramos praticar essa palavra, ela é vida para o corpo de Cristo. Então, essa palavra que circula entre os membros do corpo de Cristo produz vida e edificação. Não é à toa que o tema de todo o livro, o Evangelho de João, é palavra, vida e edificação. A palavra que produz a vida, que vai resultar na edificação do corpo de Cristo. Nós somos edificados, moradas de Deus no Espírito. Nós estamos sendo preparados para dar descanso para o Senhor. Nós estamos sendo preparados para trazer o Senhor de volta. Nós estamos sendo preparados para que a vontade de Deus seja feita nessa terra. Qual que é a vontade de Deus? É que convergir todas as coisas, tanto nos céus como na terra, em Cristo. Ou seja, é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E isso começa pela igreja. Ó Senhor Jesus. E o que promove isso é a palavra de vida. Ó Senhor Jesus. Então a palavra produz isso, né? E logo na segunda-feira tem um termo no grego que é logos e um outro que é rema. Os dois são usados para identificar a palavra. Mas há uma diferença entre eles. O termo logos é a palavra escrita, a palavra falada. E rema é a palavra experimentada, é a palavra vivida. Então, Cristo, quando vem a nós, vem como uma palavra logos. Ou seja, você vai pregar o evangelho para uma pessoa, você usa a palavra da Bíblia, a palavra logos. Você usa a palavra escrita, a palavra que você ouviu. Quando aquela pessoa crê e recebe a Jesus, então aquela palavra logos que é escrita, que é falada, ela se torna vida para quem recebe. Porque o próprio Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então o grande desafio, irmãos, é nós transformarmos toda palavra que nós recebemos, que nós ouvimos, que nós lemos, palavra logos, em rema, que é a palavra vivida e experimentada. Que essa palavra, ela é que vai produzir vida em nós, a vida divina. Ó Senhor Jesus. É preciso nós entendermos essa separação. Senhor Jesus, aleluia. Agora no Evangelho de João, eu gostaria de que os irmãos lessem comigo, no capítulo 1. Então a gente já vai... É importantíssimo, então, essa palavra que circula no nosso meio, essa palavra profética, né? Que circula no nosso meio, nós acolhermos com mansidão essa palavra, ter reverência e temor a essa palavra, que a palavra de Deus que faz a obra. Porque, irmãos, nas mensagens anteriores, nós temos visto que no princípio era a palavra. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra é a palavra logos. Tá certo? Senhor Jesus. Então, a palavra é o próprio Deus, né? Então, Evangelho de João 1. Agora nós vamos ver que a vida é a luz dos homens. Mas aonde que está esta vida? Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, os seus contemporâneos, os discípulos,
as pessoas que ele teve contato, essas pessoas poderiam apalpar o verbo da vida. Poderiam tocar no verbo da vida. E depois essas pessoas iriam anunciar o verbo da vida. Hoje, como que você tem a presença invisível do Senhor? Por meio da palavra. Senhor Jesus. Então, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, uma das maneiras de você tocar no Senhor é por meio da palavra. Porque ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 4 em diante, olha que maravilha, irmãos. No passado, nós dizíamos que nós indicávamos o Evangelho de João para recém-convertidos, né? Mas agora que nós estamos estudando o Evangelho de João, a gente tem aprendido que ele é muito profundo, irmãos. O Evangelho de João é muito profundo. E Apocalipse fala que o Senhor está nos levando para o alto, né? Porque quem escreveu foi o apóstolo João, tanto o Evangelho, como as epístolas, como o próprio Apocalipse. Então, João ele falou que ele ouviu uma voz do céu chamando para ele subir, vem aqui para o alto, que eu vou revelar algumas coisas para vocês. Então o Evangelho de João está querendo nos levar para o alto. Não tente ficar compreendendo com sua mente analítica. Ou então, como uma visão de formiga, que vê de uma maneira limitada. O Senhor está querendo nos levar sobre asas de águia, levar para o alto, para a gente ter uma visão panorâmica, ou seja, nos levar no espírito. Então, irmãos, olha como que começa aqui, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 4, fala assim, olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ó Senhor Jesus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O título dessa noite é A Vida é a Luz dos Homens. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 5 diz assim, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Senhor Jesus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Que maravilha, hein, irmãos? A vida é a luz dos homens. No versículo 7 fala assim, ó, no versículo 8, fala de João, né? Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ó Senhor Jesus, a vida é a luz dos homens. Senhor Jesus, irmãos, Deus, ele é luz, e nele não há trevas nenhuma. Senhor Jesus, Deus ele veio para o que era seu e o seu não recebeu. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não recebeu. Mas agora todo aquele que nele crê, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ó Senhor Jesus. No versículo 14 fala assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Senhor Jesus, e na verdade nós tivemos o poder de nos tornar filhos de Deus, mas Deus ainda tem um propósito maior para cada um de nós. Por isso, nós precisamos perceber essa noite que ele veio para um povo que era dele. Nós não fazíamos parte dessa promessa. Nós estávamos, pelo contrário, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, por causa do seu grande amor, ele nos deu
vida juntamente com Cristo. Então, a nossa conversão, ao ouvir o Evangelho, que chegou até nós por meio da palavra, veio como luz e nos deu a vida. Um evangelho, irmãos, não é um conjunto de regras ou condutas, um manual de regras de conduta para um viver humano. Não é isso que o Senhor quer de nós. Claro que quando você se converte ao Senhor, a intenção sua é melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar como pai, melhorar como filho, melhorar como esposo, melhorar como irmão. É ou não é? Ser mais paciente, ser mais amoroso, é melhorar. Você tem isso, né? Mas nós precisamos saber que o Evangelho, ele não é um manual de regras para a nossa conduta. Paulo fala sobre isso, é ou não é? Romanos, capítulo 1, Paulo fala assim, ó, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Aí 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22 e 24, fala que gregos buscavam sabedoria, judeus buscavam sinais. Mas Paulo fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. Então, 1 Coríntios fala que Cristo é poder e sabedoria de Deus. Poder. Romanos fala que o Evangelho é poder de Deus. Então o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Cristo, que quer dispensar a vida dele para dentro de nós. Então essa noite, que o Senhor possa nos compartilhar conosco e deixar mais claro para nós que não é uma questão de regras, manual, leis, comportamento, mas é uma questão de vida. Vida para todos. É a vida que transforma. É a vida que vai fazer de nós mensageiros fiéis. É a vida que vai fazer de nós dispenseiros, servos fiéis. É a vida que vai nos edificar morada de Deus no Espírito. É a vida. É a vida, irmãos. A vida é a luz dos homens. Ó Senhor Jesus. Então não é regras que é a luz dos homens. Não é um manual de comportamento. Porque Paulo também enfrentou isso. Ele falou assim, olha, eu tenho um manual aqui que eu devo agir, como eu devo agir com a minha esposa, como eu devo agir com os irmãos, apesar de Paulo não ser casado, mas ele é como se ele falasse assim, olha, saber como agir eu sei, ele escreveu sobre isso. Ele falou assim, irmãs, esposas, vocês devem ser submissas aos seus maridos. Marido, você deve amar a sua esposa. Então Paulo sabia do que tinha que ser feito. Mas apesar disso, ele não conseguia fazer. Ele mesmo disse, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Logo, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então, não é uma questão de regras, ou de doutrinas, ou pontos teológicos, mas é uma questão de vida. Aí Paulo falou assim, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele falou assim, olha, graças a Deus por Cristo Jesus, que ele me livrou da lei do pecado, da morte, por meio da lei do Espírito que dá a vida. Espírito dá a vida. Então é a vida que consegue nos transformar, irmãos. Mas onde que está essa vida? A vida está na palavra. Jesus falou isso. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então nós precisamos ter amor reverente à palavra, a palavra profética. Nós precisamos ter, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amor reverente à palavra, Senhor Jesus. No Salmo
119, 105, o que diz lá? Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ó Senhor Jesus. Então, a vida é a luz dos homens. Mas aonde que está essa vida, irmãos? Essa vida está na palavra. A palavra é lâmpada para os seus pés, e ela é luz para os teus caminhos. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a luz, ela tem no mínimo 3 funções essenciais. Primeiro, ela vai te orientar aonde você deve andar. Ela te orienta, ela te direciona, ela te governa. Irmãos, e essa luz que te orienta e te governa, ela não precisa nem ter tanta intensidade. Se você está num breu, imagina alguns anos numa roça, né? Hoje não, hoje toda roça tem, hoje é Wi-Fi, tem internet, tem 5G, é ou não é? Mas uns anos atrás, na roça, que é roça, a roça raiz, sabe a roça raiz? A sua? Chega um horário lá, você não tem energia, você não tem nada, é um breu, é um breu. Você só consegue andar porque você conhece o lugar, mas se você leva uma pessoa que não é de lá, ela tem extrema dificuldade para pegar uma água, para ir lá fora. Tem uns lugares, então, que o banheiro era do lado de fora. Então, a pessoa que não conhece, mas, irmãos, pode estar em plena trevas, pode estar escuridão total, tá certo? Se você acender um fósforo, pequenininho, salva, te orienta. Quer dizer, uma luz, né, artificial ali, um fósforo. E esse fósforo, você consegue ver a pessoa assim, quilômetros. Se tiver tudo breu, não é? Esse é o poder da luz. Olha, uma luz artificial. Tá certo? Mas essa luz, que é esse fósforo pequenininho, se ele ficar distante de você, ele não te faz mal nenhum. Mas você vai aproximando ele, chega um momento que ele te aquece. Não é? Então a luz, primeiro, ela te orienta, ela te governa. Ó Senhor Jesus. Ela é lâmpada para os seus pés. É isso que fala aqui. Você precisa caminhar. Então essa luz é lâmpada. A palavra é lâmpada para os seus pés. Tá certo? E ela é luz para os seus caminhos. Mas se você chega esse fogo um pouco mais perto, também vai te aquecer, vai tirar de toda mornidão. Às vezes você está morno. Aí, de acordo com Apocalipse capítulo 3, na igreja em Laodiceia, quem é morno, Deus está pronto para vomitar, porque você está em cima do muro, você não se posiciona. Aí tem alguns irmãos falando da palavra profética, imersão, grito de guerra, pregar o evangelho, cuidar de pessoas, orar, servir no Bucafé, servir na igreja. Os irmãos estão todo vapor, mas você está em cima do muro. Será que é isso mesmo? Senhor Jesus. Aí, de acordo com o Apocalipse, não é eu que estou falando, irmão. Se nós estamos em cima do muro, nós estamos prontos para ser vomitados da boca do Senhor, porque lá em Apocalipse fala, tenho contra você, que você não é quente e nem frio. Você é morno. Então, estou pronto para vomitar. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar para o lado da vida, para o lado da luz, porque a luz, ela ilumina todo o nosso ser. E essa luz, por um lado, orienta a nossa vida. Por outro lado, quando você aproxima um pouco mais da luz, ela te aquece. Ela tira você de toda frieza, né? Às vezes está frio, de toda indiferença. Tira você, ela te desperta, né? Então, a luz tem essa função de te aquecer. É o fogo do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. Então, você se aquece. Deus não tem dado para nós espírito de covardia, não é? Mas de poder, amor, moderação. Reavive, irmão, o dom que há em ti.
A chama do Espírito Santo, esse fogo, tem que soprar, abanar, até acender o fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer de nós, nós precisamos estar quentes no Espírito, Espírito forte. Então, quanto mais eu me aproximo da palavra, eu quero que os irmãos entendam isso. Então, se eu tenho uma certa distância na palavra, ela vai me iluminar, ela vai me dar um norte. Se eu aproximo um pouco mais, ela vai me aquecer, tirar de toda a frieza espiritual. Se você deixa essa luz encostar, vai queimar todas as impurezas. Então, essa função, uma das 3 funções maravilhosas: iluminar, aquecer e queimar todas as impurezas. Ó Senhor Jesus, Deus é luz, irmãos, e não há nele trevas nenhuma. Ó Senhor Jesus. E essa luz, ela está onde? Está na palavra de Deus, porque a vida é a luz dos homens. Mas onde que está a vida? A vida está na palavra. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra era o próprio Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Deus deixou a palavra para nós termos comunhão uns com os outros, falando entre nós, a maneira de nós nos enchermos do Espírito por meio da palavra. Essa palavra deve circular no nosso meio. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, olha no... Vamos ler o Evangelho não, vamos ler a Epístola de João, seguindo nessa mesma linha. Senhor Jesus. A primeira Epístola de João, 1, de 4 a 9. Primeira de João. Primeira de João, aleluia. Oh, Senhor Jesus. De novo, aleluia, lhes falava Jesus. Estou lembrando o hino, irmãos, não é esse que eu li, que eu falei. Primeira Epístola de João, 1, 4 até o 10. Amém? Aleluia. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, que não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Irmãos, veja a relação íntima da vida, da luz e da palavra. Olha, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Quando a palavra não está em nós, aí é trevas. Ó Senhor Jesus. João começa no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A palavra. E a vida se manifestou. E a vida, irmãos, está vendo? A vida, ela sai da palavra. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vos anunciamos. Aleluia. Espera aí, está anunciando a palavra ou está anunciando a vida? Não, irmão, quando você prega o evangelho, você está pregando o evangelho da vida. Você está levando vida para todos.
Ó Senhor Jesus, é vida para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Você está levando vida, vida. A palavra é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela separa tudo, juntas e medulas, propósito, pensamentos, coração. Irmãos, a palavra, ela é maravilhosa. Olha, aí no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. João teve essa oportunidade maravilhosa. Ele pôde apalpar a vida, que ele tocou em Jesus, e depois ele anunciou Jesus. Aqui, nesse momento aqui, já está no final da vida dele, ele está anunciando Jesus, porque Jesus já tinha passado pela obra redentora, morrido, ressuscitado, tornou-se o Espírito da vida. Então agora ele estava anunciando essa palavra de vida, palavras de vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, Bebel, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de anunciar a palavra, é levar a vida eterna para as pessoas, a vida para todos. Aí versículo 3 fala, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão com quem? Comunhão com os apóstolos, comunhão com os mensageiros. E às vezes agora, muitos irmãos acham que não precisa de ter comunhão com os apóstolos. E nessa época aqui, a palavra profética, o apóstolo que Deus estava usando aqui, era o apóstolo João. A comunhão aqui, nós vamos ver aqui, a comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito e com o mensageiro de Deus. O que eles tinham em comum? A palavra, que era o próprio Deus. Então, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha, irmãos, que maravilha. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz. Ó Senhor Jesus, Deus é luz. Ele nos orienta, Ele nos aquece, Ele queima as impurezas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmão, se tem dúvida, é porque tem trevas. Ó Senhor Jesus, se nós somos levados para um lugar onde tem trevas, nós não conhecemos, então qualquer obstáculozinho você vai tropeçar. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque está em trevas. Então, vá diante do Senhor. Se você está escandalizado com mínimas coisas que está te fazendo tropeçar, vai diante do Senhor, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ó Senhor Jesus. Então uma pessoa que nunca veio nesse local, se dá um blackout aqui, cortou a energia, fica na escuridão, ela vai tropeçar nessas cadeiras. E vai querer, acho que a gente já sabe mais ou menos onde está a cadeira, então já vai mais no canto e tal, né? Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, uma pessoa que não está na luz, qualquer obstáculozinho vai ser motivo de tropeço. Ó Senhor Jesus, irmãos, ora a mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Senhor Jesus, irmãos, a vida é a luz dos homens, e Deus é amor, e Deus é luz, e essa vida está na palavra, e essa luz também está na palavra. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus, é luz para os teus caminhos, é ou não é? O salmista fala, derrama luz nas minhas trevas. Irmãos, se você está tropeçando em alguma prática que Deus tem dado para nós, vá diante do Senhor, porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma. E olha, irmãos, versículo 6, olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Irmãos, até o versículo 5, a gente está no terceiro céu, né? Aí fala que no princípio, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e o que os nossos olhos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? E aí nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com a palavra profética. Comunhão é algo em comum, irmãos. Nós temos comunhão. Amanhã nós vamos partir o pão, então nós vamos ter comunhão. Comunhão do pão e do cálice, representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Nós vamos participar. A comunhão aqui também é a gente participar, ter comunhão, estar junto, fazer algo em comum. E aí, o que nos liga é a palavra profética, irmãos. Ó Senhor Jesus, que circula no nosso meio, porque ela é espírito e é vida. Claro que, por um lado, o espírito também nos une, mas as palavras são espírito e são vida. Então, existe essa aplicação. Então, estamos aqui no terceiro céu, e a mensagem que temos da parte dele é que Deus é luz. Mas, parece que é uma ruptura aqui, né? Quer dizer, ninguém avisa nada, mudou de assunto. Fala o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Opa, tem um sinal de alerta aqui. Está falando de um ponto negativo. Olha, irmãos, está falando de um ponto negativo. Está falando de trevas. Então, ele está dizendo o seguinte, que essa era a nossa condição. Nós éramos desobedientes a Deus. Não é? Filhos da desobediência, filhos da ira, mortos em delitos e pecados. Jazíamos nas trevas. Quando Jesus veio pregar o evangelho, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Essa é a sua experiência e a minha. É ou não é? Colossenses 1,13. Ele te libertou e me libertou de um império que era de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós precisamos anunciar, porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fez de nós, o Carmo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa. Ó Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, com o objetivo, ó Senhor Jesus, de anunciar, de proclamar as virtudes de Cristo. Então, essa era a nossa situação, trevas. Mas não assuste você, mesmo depois do Senhor ter te ganhado e me ganhado, a gente ainda passar por uns vales, por umas situações ainda de trevas. É perigoso, irmãos. Ou acontece só comigo? Ó Senhor Jesus. Mateus, o Senhor fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os olhos forem ruins, aí você vai ver que trevas. Ai, Jesus, quão grande trevas. Irmãos, nós estamos sujeitos a essas coisas. Para não cair nessa situação, nós precisamos fazer imersão na palavra. Imersão na palavra, irmão, entenda, ruminar a palavra, comer da palavra, alimentar na palavra, porque a palavra, ela é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos, ela vai te livrar dessas trevas. Ó Senhor Jesus, Deus sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida, negão. Nós estávamos mortos em trevas, filhos da ira, mas Ele nos deu vida. Ó Senhor Jesus. Então nós devemos tomar cuidado, porque quem está nas trevas critica os outros. Quem está nas trevas, irmãos, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você odeia. Chega o ponto, às vezes, porque alguém discordou de você, você descobre que o seu velho homem sabia nadar. Ele não morreu, não. Você ressuscita ele, parece um zumbi, um morto-vivo. O velho homem já morreu. Nós precisamos crer que ele está crucificado. Mas,
quando nós estamos nas trevas, quando nós nos afastamos dessa luz, irmão, quão grande trevas vai ser o nosso ser? Aí você nem considera mais se é ou não seu irmão, você critica, você fala mal, ó Senhor Jesus, porque discordou de um ponto, às vezes, na palavra, porque discordou de um ponto de vista, ó Senhor, aí você tropeça, Senhor Jesus. Irmãos, o caminho é nós crucificarmos esse velho homem. Esse velho homem, o negócio dele é trevas mesmo, e nós precisamos permanecer na luz, porque se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Então, se você está em trevas, se você está odiando, se você está falando mal, se você está fofocando, se você está praguejando, se você tem essas coisas negativas, clame pelo sangue, porque o sangue de Jesus, ele vai te purificar de todo o pecado. Se confessarmos nosso pecado, irmãos, o único pecado na Bíblia que não tem perdão é o pecado que não é confessado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí nós vamos viver na vida, na luz. Aí quando nós estamos na luz, na vida, nós vamos amar uns aos outros. Aí nós vamos ser edificados. Nós não vamos estar naquela situação de trevas. Irmão, mas quando tem aquele negocinho no nosso coração, é ou não é? Quando a gente tem alguma mágoa, quando tem, ó Senhor Jesus, quando tem crítica, quando brigamos, quando discutimos, é porque tem alguma situação ali que não é luz não, tá? Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Lembra o que fala lá em Isaías? Acho que é 59, né? 1-3. Fala que o pecado, ele faz separação de Deus e o homem. Então, por que a luz não está chegando, hein? Porque tem pecado às vezes, não é? Então, esse pecado ele precisa ser confessado. Se confessarmos, ele é fiel e justo, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então precisamos confessar pecado, falar para Deus. Não precisa falar para irmão, fala primeiro para Deus. Confessa para Deus, derrama para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, às vezes Deus ele não está com o ouvido tampado, ele não está com a boca cerrada, ele não está com os braços encolhidos, de maneira que não possa te atender. Mas o meu pecado e o seu pecado impede o Senhor nos atender. Senhor Jesus, então faz separação entre nós e Deus. Então agora, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, o que fala em Efésios 5. Efésios 5. Senhor Jesus, 6-8. Efésios 5. Senhor Jesus, Efésios 5, 6-8. Efésios 5, 6-8. Senhor Jesus. Sabei, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Ó Senhor, que encorajamento, hein, irmãos? Ó Senhor Jesus. Tem muitas vozes, tem muitas palavras, mas cuidado, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus. Portanto, não sejais participantes, não tenha comunhão com eles. Se uma pessoa é aquela pessoa negativa, é aquela pessoa que fica criticando, é aquela pessoa que tem reações de ódio, às vezes contra irmãos mesmo, foge dessas pessoas, não torneis participantes com eles, pois outrora erais trevas. Senhor, esse era o quadro. Agora,
sois luz no Senhor. E aí nós devemos nos comportar como filhos da luz. Como filhos da luz, nós precisamos promover vida para todos. Nós devemos promover a paz, a justiça, o amor, reconciliar as pessoas, não colocar gasolina nesse fogo que é negativo. Nós devemos apaziguar. Aí no versículo 8, pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ó Senhor Jesus, esse é o fruto da luz, irmãos. Então se uma pessoa está em trevas, é uma pessoa que tem rancor, que tem mágoa, que tem ódio nas palavras. Não é uma pessoa que tem bondade. Você já viu uma pessoa com ódio ter bondade? Não, irmão, o fruto é porque ela está nas trevas. Porque se ela estivesse na luz, era bondade, justiça, verdade. Olha o versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto. Então, no alimento diário, tem algumas pessoas que atacam uns aos outros, até criando perfis falsos na internet, porque tem medo de... Mas o que elas fazem? Porque o que eles fazem em oculto, fazem oculto, com medo de apresentar. Só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta é luz. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, agora sois luz no Senhor. Então, irmãos, que grande responsabilidade. Nós somos luz no Senhor. Nós desfrutamos de um hino que fala assim, olha, de novo lhes falava Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Bom, essa passagem é aquela passagem daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. No Evangelho de João, no capítulo 8. Então, os acusadores dela trouxe ela perante Jesus, querendo armar uma cilada para Jesus, para que se Jesus liberasse a mulher, eles iam dizer, olha, está contra a lei de Moisés, que diz que a mulher pega em flagrante adultério deverá ser apedrejada. E se você liberar, se Jesus também liberasse, se Jesus concordasse com eles, eles iam dizer, uai, mas cadê o amor? Então eles queriam, na sinuca, é como se fosse uma jogada de sinuca de bico. Eles queriam deixar Jesus sem saída, entenderam? Se Jesus liberasse a mulher, eles iam falar, está indo contra a lei de Moisés. Se Jesus condenasse a mulher, eles iam falar, cadê o amor? Jesus, irmãos, naquele episódio, quando trouxeram a mulher, Jesus ficou escrevendo, inclinado e escrevendo no chão. E aí, eles, insatisfeitos, perguntaram ao Senhor de novo. Aí o Senhor disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira. Olha que sabedoria, irmãos. Esse episódio ilustra bem a sabedoria de Jesus, né? É a luz. Luz. Uai. Se eu fosse mineiro, eu ia falar, uai. Se eu tiver sem pecado nenhum, você joga pedra, uai. Irmãos, aquilo foi um fecho de luz que entrou na alma deles. Ninguém, irmãos, dos mais velhos aos mais novos, começaram a deixar as pedrinhas, porque os mais velhos tinham mais, as toras tinham mais pecado. Eles começaram a deixar as pedrinhas ali, e perna para quem tem. Deram linha. Ô Juliana, fingiram que era gás, vazaram. Foram embora, irmãos. Por quê? Porque a luz do mundo brilhou ali. Se você não tiver pecado, atira a primeira, não tem problema não, hein? Tá certo. E quem não tem? Mas se confessarmos os nossos pecados, irmão, Ele é fiel e justo para nos perdoar, irmãos. Mas a mulher ficou.
E aí Jesus perguntou para ela, a pergunta que não quer calar: cadê os seus acusadores? Ó Senhor Jesus. Aí de novo Jesus falou, né? Quem me segue não andará nas trevas. Primeiro falou para ela, né? Vai e não peques mais. Ou seja, a luz do mundo, ela expõe, mas ela não expõe para te reprovar. Ela expõe para você ter oportunidade de arrepender e ser aprovado e caminhar com o Senhor. Aplicar o sangue, né? É o que aconteceu com aqueles homens ali. Eles tiveram a oportunidade de ficar. Aí Jesus falou para ela: cadê os teus acusadores? Foram todos embora? Opa, mas você não está livre não, tá? E aí eu não tenho pecado não. Se eu quiser, eu posso arremessar um bocado de pedra em você. Eu estou inferindo isso. É claro que Jesus não falou dessa maneira, né, irmão? Mas Jesus poderia ter falado dessa maneira. Eu posso te julgar um caminhão de pedra, porque eu não tenho pecado. Mas, contudo, eu também não te condeno, Vai e não peques mais. Irmãos, essa é a luz da vida. Nós não temos relatos se aquela mulher, ela continuou servindo o Senhor, mas eu creio que sim. Porque os acusadores foram embora, mas ela ficou ali. Então o Senhor, Ele falou assim, olha, quem me segue não andará nas trevas. Isso que a gente tem que pegar. Tipo assim, a luz do mundo não foi suficiente para tirar as pessoas das trevas. Mas o que foi suficiente para tirar a mulher das trevas é ela seguir o Senhor. O que é suficiente para nos tirar das trevas é nós seguirmos o Senhor. E hoje nós entendemos que seguir o Senhor é viver a vida da igreja. Seguir o Senhor é tomar a cruz, é negar nós mesmos, é buscar a palavra, é crer e obedecer. Isso que é um viver de seguir o Senhor, um viver de servir o Senhor. Aí o Senhor falou, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer dar para nós hoje, essa noite, é a luz da vida, porque é a luz da vida que transforma. A luz do mundo, muitas vezes você é exposto, né? Você ouve uma palavra, não, eu tenho que mudar mesmo, né? Eu tenho que mudar, não, eu gostei dessa palavra, mas você não tem força não, irmão. A gente não consegue, as promessas, a gente é cheio de promessas vazias. O que nos transforma é a luz da vida. E o que é a luz da vida? A luz da vida, ela está na palavra. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus, irmãos. É por intermédio de Cristo. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então é Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o Pai das luzes. Hein, nega? Ele é o Pai das luzes. Mas também tem os filhos da luz. Olha aqui, está falando aqui, ó. Pois outrora nega era trevas. Porém agora nega é luz do Senhor. Aleluia. Então não só Ele é Pai das luzes, mas nós somos filhos da luz. E nós devemos andar como filhos da luz. Mateus fala o seguinte, que nós somos luz do mundo. Ó Senhor, que responsabilidade, hein? Assim brilhe em vós a luz de Cristo, para que as pessoas vejam o seu testemunho e glorifiquem a Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha, irmãos, tem um versículo aqui, irmãos, tem um versículo que ele é como uma poesia. 2 Coríntios, para terminar e os irmãos compartilharem. O Senhor não permitiu que eu falasse até 9h30. Mas amanhã tem mais. Aleluia. Amém. 2 Coríntios 4, negão. 2 Coríntios 4. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. 2 Coríntios capítulo 4. Isso é uma poesia nos nossos ouvidos, viu, irmãos? 2 Coríntios 4. Olha. Senhor Jesus. Senhor Jesus, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Ó Senhor Jesus, eu creio,
Senhor, se eu estou passando por uma situação de trevas, mas Deus, Ele é poderoso de fazer dessas trevas resplandecer a luz, e porque Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E 2 Coríntios 3:18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ó Senhor Jesus, aumenta, Senhor, a nossa intimidade com a Tua palavra, porque eu preciso da vida e da luz que está na Tua palavra. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Vamos compartilhar em grupos, irmãos? Ou individual? Em grupos. Amém.